Márcio Postman é um dos grandes intelectuais desse país. É um rapaz extremamente preparado, sabe? E esse rapaz, eu escolhi ele porque eu confio na capacidade intelectual dele. Ele é um pesquisador exímio. Agora, algumas pessoas que possivelmente, sabe, queriam ir para lá, ficam colocando dúvidas sobre a idoneidade do Márcio Postman. Os fascistas estão dizendo, mas ele vai manipular dado a favor do governo. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quem tem uma história nesse país, como a que vocês me ajudaram a construir, não vai precisar de manipular dado para poder fazer as coisas nesse país. E eu quero só te dizer o seguinte, que a Simone não tem nada a ver com isso. A Simone é uma das coisas boas que aconteceu no meu governo. Ela é de muita qualidade, de muita seriedade e de muito compromisso com esse país. Portanto, se alguém tentaram até inventar briga, porque o Lula passou por cima da Simone, o Lula atropelou. Primeiro, o presidente nunca atropela. O presidente faz o que tem que fazer. Mas eu não atropelaria, porque não é o meu jeito de fazer política. Palumbo, eu sei que você tá sorrindo aí, com um sorrisinho discreto aí, pra destilar o discurso. Já disse tudo. Nossa, não foi um atropelo e deu marcha ré, atropelou de novo. Quer colocar para um cargo de suma importância no país, que é o IBGE, sabe, que controla os dados aqui de pesquisa, com certeza. Ele quer colocar alguém da sua confiança. Atropelou ou não atropelou? Lógico que atropelou, deu marcha ré, voltou e passou de novo. Uma falta de respeito tremenda, ou seja, não tem independência nenhuma o ministério. Uma vergonha. E eu fico aqui embasbacado, né, que o partido não fala nada, tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo tranquilo. Atropelou, claro que ele é presidente da República, ele pode fazer isso, mas o ideal seria que fosse indicado pela ministra Simone Tebet. Porque isso não foi um atropelo, foi um tratoraço. Passou por cima, voltou e passou de novo. E depois, o Lula é muito esperto. Ele fala exatamente o que a imprensa quer ouvir, o que eles vão acreditar, que eu não acredito de hipótese nenhuma, que tá tudo paz e amor, mas ele acabou desprestigiando a ministra Simone Tebet. Isso é tão claro quanto a luz solar. Pensa, o âmbito jurídico não é imoral. No âmbito ilegal. Jurídico não é ilegal, desculpa. Mas para nós aqui se torna imoral. Olha, do ponto de vista da eficiência da administração pública, é um pouco complicado. Você tem o Ministério do Planejamento. Você sabonetou tudo, Capê. Você deu uma sabonetada. Uma aula de sabonetada. Você é da competência da Simone Tebet tomar essa decisão. Por que o presidente da República vai lá e atropela a Simone Tebet? É essa a questão. Não pode ser ilegal, mas pra gente aqui é totalmente imoral. Não considere imoral. Você falou que hoje eu vou polemizar. Não considere imoral, porque é prerrogativa do presidente indicar, mas não é correto. O Ministério do Planejamento tem por função, como o próprio nome diz, planejar, colher dados, organizar esses dados. Então você tem um Instituto de Pesquisa da Economia Aplicada, que é o IPEA, você tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Eles vão fazendo pesquisas, colhendo dados, levantando esses dados, a partir dos quais o Ministério do Planejamento faz a organização e entrega para o Ministério da Fazenda. É assim que funciona. Agora, o que aconteceu? A Simone Tebet não foi consultada sobre a indicação do Márcio Postman. Ora, isso é errado, é ruim do ponto de vista da administração pública. Eu não vou dizer que é imoral, mas é errado. Porque o presidente da República, quando faz isso, ele desprestigia a sua ministra. Mais do que indicar alguém sem que ela tomasse conhecimento, quem fez a divulgação do nome foi o ministro secretário da Comunicação Social, Paulo Pimenta. E na entrevista dela, pode até dizer que ela não se incomodou, mas ela disse: vamos aceitar o nome de Márcio Postman que eu acabei de conhecer, cujo nome acabei de saber qual é. Ela disse isso. É uma indireta. Eu prestei atenção. Nas meias palavras na política é que se diz tudo. Agora, o que aconteceu? Ficou mal. Porque foi nomeado o presidente do IBGE, que é um órgão que está dentro, uma entidade que está dentro, uma autarquia que está vinculada ao Ministério do Planejamento, sem que a ministra soubesse. Ora, o que surgiu? Quais foram os comentários? Começou a fritura. Isso não é imoral?
Isso não é imoral? Isso é uma prática política chamada fritura do ministro. Você começa a fritar o ministro. O que é fritar o ministro? Criar situações desconfortáveis, tirando a autoridade, até que a pessoa fica numa situação que ela fala, não, eu não tenho mais condições de continuar aqui, eu vou sair. Então surgiu claramente o boato, não é questão de querer falar ou fazer intriga. Claro que foi uma fritura. E por que foi uma fritura? Porque o Centrão está pressionando para a negociação de ministérios, a pauta vai ser travada, o Lula vai ter que sacrificar os seus amigos. Alguns já estão rodando, alguns foram leais, inclusive a ele, durante a campanha, como a ministra do Turismo, já saíram. Outros irão sair. Ele pode até agora segurar um pouco para fazer um jogo de cena, mas ele vai sacrificar. E deu a impressão de que ele queria se livrar da ministra Simone Tebet do Planejamento. Ficou chato. Então houve esse recuo. E finalmente, eu não diria que vai manipular dados. O IBGE tem mais ou menos 9.500 funcionários que são sérios, fazem o seu trabalho. Agora, é possível dizer muitas mentiras falando só a verdade. Dependendo de como você organiza esses dados, dependendo de onde você pretende fazer pesquisa prioritariamente, você pode obter informações diferentes. O texto muda dependendo de onde você colocar. Você não viu as pesquisas de intenção de voto? Sim. Quer dizer, o Lula tinha 49 e o Bolsonaro 28. De repente fica a diferença de menos de 2% entre um e outro. Por que as pesquisas mentiram? Não, fizeram levantamentos tendenciosos em determinados pontos. Esse é o problema que pode acontecer e atrapalhar um planejamento técnico. Então, do ponto de vista da eficiência da administração, é outro princípio da eficiência. Foi uma atitude politicamente imoral. Questionável. Você fala imoral. Eu vou falar imoral porque prestem atenção e vê se cabe nessa frase, principalmente na atitude do Lula, tá? Imoral no dicionário tá escrito assim, adjetivo de 2 gêneros. Contrário à moral, às regras de conduta vigentes em dada época ou sociedade, ou ainda aqueles que estabelecem para si próprio algo. Ou seja, foi imoral o que o Lula fez com a Simone Tebet. Foi. Eu vou seguir na linha do Capês, nessa análise política. Foi de fato uma fritada planejada. E por quê? Pessoal, quando o Lula montou a equipe de ministérios dele, ali lá atrás, lembra da tal frente ampla? Então ele precisava de alguns selinhos de garantia para montar o seu ministério e mostrar uma mensagem que ele queria passar. 2 selos de garantia, Marina Silva, que é uma pessoa extremamente respeitada internacionalmente pela sua atuação no meio ambiente, que já tinha brigado com o Lula, mas topou fazer parte do programa. Sônia Guajajara também, que aí, mas em relação aos povos... Sônia Guajajara, ela tá no Ministério dos Índios? Se dissolver. Então, tá sumiram. Você viu que a Marina Silva... Então. E ele fritou, a Marina Silva fritou a Sônia... E agora, Simone Tebet é mais emblemática ainda, ao meu entender. Por quê? Ele chamou Simone porque ela fez aquele movimento de apoiá-lo na campanha, mas chamou porque ela tem um viés um pouco mais liberal. Você vê até no grupo de campanha dela, pro primeiro turno, que ela era candidata à presidência da República, você vê que o grupo dela era feito essencialmente, inclusive, por mulheres, mas mulheres incríveis aí. Inclusive, a Paulo Guedes dela era Helena Landau, né? Que é uma baita de uma economista liberal boa. Então, ela montou uma equipe boa, direcionada mais para um viés mais liberal. Então, o Lula a chamou por conta do seu apoio, ele não podia não chamar, não deu o ministério que ela queria, que tinha mais impacto social, mas deu um ministério bom do planejamento, né? Mas a chamou para ter uma chancela do liberalismo, uma ponte com o mercado financeiro. Só que o que aconteceu nesses últimos meses? Haddad fez essa ponte com o mercado financeiro muito bem feita, e é ponto pro Haddad. Ele está conseguindo ser um viés um pouco mais moderado, provavelmente é um acordo que eles fizeram ali, e ele está conseguindo fazer essa ponte muito bem feita com o mercado financeiro, sinalizar que o presidente Lula não vai gastar a torta direita, a gente espera que isso aconteça. Então, qual é a necessidade hoje de Simone Tebet? E outra, diferente de Marina Silva, que é muito respeitada internacionalmente pelo seu trabalho, quem é a Simone Tebet politicamente caso ela perca o ministério? Não que ela não tenha uma trajetória importante, ela tem. Só que se ela perder o ministério, ela perde os holofotes. Então ela tá passando por uma humilhação danada, feia, mas se sair de lá, como que ela vai ser eleita no seu estado, depois para senadora ou o que quer que seja? Negão, olha o que a Carol acabou de falar, que a Marina Silva é respeitada internacionalmente pelo seu trabalho. É porque ela levanta uma pauta
que toda hora a galera adora falar. Adora. A pauta ajuda muito a Marina Silva. Se tivesse lá o José do Coco, com certeza o José do Coco seria muito mais conhecido também que Simone Tebet. Tá lá. Não tô dando mérito, viu? Só tô dizendo o fato. Eu acho que ela poderia fazer mais, mas infelizmente ela é amarrada a fazer algumas coisas. Ela é limitada a fazer algumas coisas, principalmente pelo executivo. Alessandro Negão, quando a gente fala de Simone Tebet, me vem na cabeça um ar de você plantou e agora você tá colhendo. Não, eu acho que, na verdade, o Lula salvou a Simone Tebet. Ainda deixou ela ainda no campo político, mais ou menos o que ele fez com o Alckmin. Entendeu? Porque senão hoje seriam dois que estariam talvez apagados aí. A Simone Tebet, recentemente participou do meu podcast, a Daniela Alves, e ela falou muito bem da Simone Tebet, de toda a capacidade dela, mas é como a Carol acabou de falar aqui. Quem é ela no jogo político? Aí que tá, qual a importância dela no jogo político? A gente fala da Marina, mas a Marina ainda é muito forte. A impressão que dá, porque assim, o Centrão é um cachorro faminto. O Centrão quer muito comer mais ministérios, quer cada vez mais espaços e já estão mirando já o cargo da Simone Tebet. Só que o Lula não pode mandar a Simone Tebet embora. Até para facilitar para o público de casa, o que está acontecendo com a Simone Tebet é o que aconteceria em qualquer empresa quando o patrão quer mandar o funcionário embora, mas não quer pagar o FGTS. Então o que ele faz? Ele começa a colocar ele num horário ruim, começa a colocar ele em pontos estratégicos que seja ruim para ele, às vezes manda ele para uma outra filial que fica longe da casa dele, até que ele desiste e ele mesmo saia. Porque se a Simone Tebet desistir, aí o Lula vai ficar com essa pecha de, poxa, eu queria tanto que você ficasse aqui, eu gosto tanto de você, entendeu? Eu queria tanto uma mulher aqui, mas que pena que você tá saindo. E ele não pode ter essa coisa de ele mandar embora, ele ter que puxar esse bonde. Não é interessante para ele. O IBGE é importantíssimo pro Brasil. Porque o IBGE, o Brasil é um país muito grande, é um país continental. Então, o trabalho do IBGE é ajudar o Ministério da Simone Tebet, do Planejamento, a planejar políticas públicas, ou seja, é um ajudando o outro. É o IBGE explicando para Simone Tebet, que é do Planejamento, e o Planejamento dizendo para o governo aonde vai ser melhor aplicar as políticas públicas. Colocar alguém que não seja tão bom para o cargo pro IBGE vai fazer com que isso fique desestabilizado. Então, ou bom, mas fora de sintonia com a ministra. Fora de sintonia com a ministra. Completamente, ela não sabia nem o nome. Com duas direções. Ela não sabia o nome. E sobre